Bom dia a todos. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Que Deus nos ilumine, nos oriente, né, nessa jornada maravilhosa da vida. Você pega água aqui. O tema hoje é o sofrimento do invejoso, que está realmente dentro da leitura, né, que foi feita. Eu vou abordar um pouco mais a questão mais técnica para nós entendermos até o que foi colocado aqui e que está no Evangelho. Então, o princípio é a pureza de coração. Então, a pessoa, quando tem pureza de coração, naturalmente não tem inveja. A criança pequenininha, ela não tem inveja de nada. Ela divide, apesar de que todos nós, no nosso início da vida, nós temos somos muito apegados às coisas, né? De uma certa forma egoístas, porque queremos aquilo para nós, mas numa relação. Mas ela aprende a dividir naturalmente, o coração é limpo, ela troca facilmente as coisas, né, com o outro, às vezes até dando aparentemente de maior valor por uma outra simples. Então isso é a pureza, efetivamente a pureza. Claro que nós vamos ao longo do tempo também guardando determinadas coisas. Então o sofrimento do invejoso, e ele realmente é algo que está presente, vamos dizer, na maioria dos seres humanos. E esse é um trabalho que nós precisamos fazer diariamente para irmos naturalmente nos libertarmos dessa necessidade de estarmos no lugar do outro, porque efetivamente é o lugar do outro que às vezes nós queremos. E estava vendo aqui agora, Joana de Ângelo, ela diz assim, que o sofrimento não deve ser perseguido como a causa, né? Porque o sofrimento é aquilo que a pessoa está vivenciando, mas ela precisa entender a causa. E normalmente nós buscamos a causa fora. E a causa não está fora, ela está dentro. Todos os sofrimentos do ser humano estão dentro, estão na nossa percepção, na nossa mente, nosso espírito que está meio perturbado, né, com a própria realidade do dia a dia. Então aqui, em termos de definição, o invejoso, ou o termo inveja, é definido como desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. Então a inveja é exatamente o desgosto que a pessoa sente pelo outro estar feliz. Então eu deixo a minha própria vida e começo a me preocupar com a vida do outro. Na casa do outro é mais bonita, a família do outro é mais feliz, tudo do outro é melhor. E nesse momento eu esqueço de mim. Eu esqueço da minha própria realidade, da minha família. E às vezes o outro, né, está do lado de lá também pensando a mesma coisa. Imagina se eu estivesse naquela família, se eu tivesse a capacidade de dialogar com como eles fazem. Então, às vezes nós estamos vivendo aquilo que efetivamente é o natural viver, mas estamos pensando que o outro ainda está um pouco melhor que nós. E aí começamos então a sofrer. E ele diz ainda mais, e desejo irrefreável de possuir ou gozar o que é de outrem. Então nós ainda queremos o tempo todo, como eu estou dizendo. Tem uma história bem interessante de um casal que, de vez em quando, a mulher ficou um certo tempo sem entrar num determinado quarto da casa, e no dia ela entrou e olhou e falou assim, nossa, mas o quintal do vizinho é maravilhoso, muito limpo, está extremamente limpo, e o nosso está muito sujo. Veja, está tudo sujo, né? Aí o esposo parou e falou assim, vamos pensar um pouco, será se é o quintal da vizinha que está sujo ou nós não estamos limpando a nossa vidraça? Então abre a vidraça. A mesma coisa, às vezes nós estamos olhando muito para o outro, mas não estamos abrindo a nossa mente para olhar para nós e vermos quanto nós já temos de coisas. A própria vida é algo assim, imensurável, um valor incalculável.
As pessoas dizem, olha, mas está muito difícil viver. Mas então comece a pensar na vida. A vida flui naturalmente. E as dificuldades todas vão passar. As coisas boas passam, como as dificuldades também passam. Tudo é um processo que nós precisamos, a cada dia, estarmos convencidos de que vamos superar. A inveja, então, é um sentimento de angústia, que gera raiva pelo que o outro tem. Então, todas as vezes que nós sofremos, o sofrimento ele vem com algum tipo de sentimento mais profundo. E aí, normalmente, é raiva que se transforma em ódio. Em tese, o ódio é uma dificuldade de entendermos o que é o amor. Muitas das vezes as pessoas estão odiando, mas elas não têm a capacidade de entender ou de aceitar o amor. O ódio e o amor é como se fosse uma moeda. Você joga e ela, de um lado pode cair, é a mesma moeda. Ou seja, você é o mesmo sentimento que às vezes é cultivado, e na medida que nós cultivamos qualquer coisa, se nós plantarmos uma roseira e cultivarmos, cuidarmos dela, ela vai dar flores maravilhosas. Se nós também plantarmos uma erva qualquer e deixarmos ali, cuidarmos também, ela vai dar os frutos dela ou as flores dela. Então, cada um vai surgir de acordo com o que nós estamos alimentando, de acordo com o que nós estamos fazendo na nossa vida e aquilo que nós estamos querendo. Então, ele diz, esse sentimento gera o desejo de ter exatamente o que o outro possui, seja objetos, qualidades pessoais ou companhia de pessoas, que eu estava falando no início. De repente, se eu estivesse com aquela pessoa, a gente observa muito os famosos, né? Nossa vida dessa pessoa deve ser maravilhosa. Está na televisão o tempo todo, viajando o tempo todo, e aí depois a gente observa que eles estão passando por processos delicados de depressão, não consegue dormir à noite. Há tempos atrás eu atendi um cantor de uma dupla sertaneja, e ele dizendo do amigo dele que não conseguia dormir à noite e fazendo muito sucesso. E aí todas as pessoas às vezes estão sofrendo para poder estar no lugar da pessoa, mas aí não sabe o que está por trás. E de repente essa busca toda, que nós vamos ver mais à frente, de repente nós estamos buscando essa conquista para fugir de nós mesmos. E vamos chegar lá na frente e perceber que não adiantou. Todas as conquistas, elas precisam ser naturais. Tudo aquilo que vem naturalmente é porque você está pronto para usufruir daquilo e ajudar outras pessoas. O próprio Salomão, ele diz que toda riqueza apressada não é bendita, ou seja, ela traz muito sofrimento. E a gente observa muito, as pessoas às vezes focam em alguém e eu quero ser melhor que ele. Você só precisa ser melhor que você todos os dias. Se nós levantarmos diariamente, olharmos no espelho, como fazemos sempre, mas focar no espelho e dizer a você mesmo, vou ser melhor que eu mesmo hoje. Melhor como pai, melhor como filho, melhor como esposo, melhor como esposa, melhor como colega de trabalho, melhor como membro da sociedade, melhor como filho de Deus do que eu fui ontem. Hoje eu vou agregar mais, hoje eu vou ajudar mais, hoje eu vou estar mais aberto. Ou seja, nós só precisamos ser melhor que nós mesmos, mais ninguém. Mesmo porque somos únicos, né? Ser melhor que o outro é algo que é impossível. Eu sempre digo para as pessoas, e esse é um dos problemas que a gente tem muito, das patologias, né, das crises, das depressões, os problemas de ansiedade cada vez mais intensos, é quando eu quero ser melhor que o meu pai, quero ser melhor que a minha mãe, quero criar meus filhos melhor que eles, mas não precisa, porque para ser melhor que ele, você tem que se tornar igual. Aí você perde a sua essência, que é exatamente também inveja, né? A inveja vem daquilo que ele fez, porque você fala, nossa, Laura, mas a inveja ela é muito profunda, muito ampla. Porque quando eu não estou comigo, eu estou querendo o outro, estou no lugar do outro. E isso é o princípio da inveja, é o alicerce da inveja. Aí diz assim, a inveja pode ser também definida como sentimento de frustração
e rancor gerado por desejos ou vontades não realizados. Então eu de repente não consegui realizar determinada coisa e o outro conseguiu. E em vez de nós aplaudirmos o outro, apoiarmos o outro, nós começamos a falar algumas coisas. Mas isso, você não está pronto para isso ainda. Isso, você não dá conta disso aí. Esse lugar é ruim mesmo, ou seja, porque você não conseguiu, ou a pessoa não conseguiu, agora aquilo não é bom para o outro. Mas não estava na sua hora. Às vezes as pessoas me dizem assim, nossa, eu devia ter visto isso muito antes. Devia, mas não estava pronto para ver. Tudo tem a hora certa. A vida é assim. Nós precisamos esperar o momento certo. Aquilo às vezes é para o outro, depois vem o seu momento. Nós nunca queremos, quando o outro está muito mal, nós não queremos, nós só julgamos o outro, né? Mas também não entendemos que, de uma certa forma, nós podemos estar nessa porta giratória. E quando nós, então, pensamos que a nossa vida é única e nós precisamos estarmos o tempo todo unidos aos outros, nós começamos a evitar de querer o que é do outro. A nossa mente materialista, ela sempre busca isso. Nós queremos um carro diferente, nós queremos uma casa diferente, uma comida diferente, uma companhia diferente. Nós conquistamos isso, depois não faz mais sentido essa questão, porque agora o outro já conseguiu algo diferente e estamos o tempo todo perdidos, né, distantes da nossa própria realidade. Se nós olharmos a palavra inveja, se separarmos ela, vem in, que significa dentro, né? E veja. Ou seja, veja dentro de você, olhe para dentro de você. Aquilo que você está sentindo, olhe para dentro de você. Aquilo que você está pensando, olhe para dentro de você. As questões que estão te fazendo sofrer, olhe para dentro. Tem algo fundamental que eu gosto de falar muito, que é o espelho e a janela. Quando eu estou triste, eu preciso olhar no espelho. Porque olhando no espelho, eu descubro em mim o que está acontecendo. Quando eu olho na janela, eu atribuo ao outro o meu sofrimento. Então, quando eu estou feliz, eu não posso só olhar no espelho, porque aí eu aumento meu egoísmo. Eu preciso olhar na janela. Eu olho na janela e percebo que a minha felicidade, ela tem a participação de muitas pessoas. Participação da espiritualidade, participação de Deus, a participação dos meus parentes próximos, da esposa, do esposo, dos irmãos. Mas tem alguns que atrapalham bastante. Será se atrapalham ou eles te fazem pensar? Porque às vezes nós achamos que as dificuldades que surgem são barreiras. Na verdade, elas são oportunidades para nós pensarmos se o caminho que nós estamos indo, ou a forma como estamos desenvolvendo nossa caminhada, é a mais correta. Aí sim nós paramos, pensamos e refletimos se eu estou com alguém, ou estou com dificuldade com alguém, ela está ali para me ensinar. Todos os momentos são momentos de aprendizado, todos. Não há nenhum momento, qualquer professor ele precisa ter a sensibilidade de que em sala de aula ele está aprendendo. E a Cora Coralina foi, assim, muito sábia quando disse: feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Então, todas as vezes que nós estamos ensinando nossos filhos, por que não aprender com isso que estamos ensinando? Será se eu estou ensinando ou estou só esbravejando porque estou me sentindo incômodo com a própria realidade que às vezes eu estou distante dessa família? De repente eu estou cobrando a minha culpa e aí eu cobro dos outros. E é isso que não é o correto para o ser humano. Tem a história do rei Sol, né? O Luís XIV, que o palácio, né, o famoso palácio de Versalhes, ele surgiu exatamente de uma inveja. Ele teve uma inveja muito forte do seu tesoureiro. Inclusive em Pernambuco, em Recife, tem um museu e tem toda a história lá, até as roupas, né, do Luís XIV, algumas coisas do museu, fabuloso, quem for lá visite. E ele
Então, o tesoureiro, que tinha muito mais dinheiro que ele, a fortuna dele era maior, construiu um palácio fabuloso. E aí construiu tudo sem o rei saber. O dia que foi a inauguração, ele chamou o rei para ir lá na inauguração do palácio dele. E o rei ele ficou tão paralisado com aquilo, que percebeu que o próprio tesoureiro tinha mais que ele. Tudo dentro do palácio era mais bonito. Aí o que ele fez? Mandou construir o Palácio de Versalhes e, além disso, mandou fazer uma auditoria, abriu uma CPI na época, né? E para descobrir, na verdade, sem nenhum fundamento, só para condenar o seu tesoureiro. E se apropriou também do palácio que era do tesoureiro. Então essa questão ela não vem de agora, né? Não é de hoje. Ela está junto com a humanidade. É um grande mal que nós precisamos superar, é a inveja. A inveja sempre traz junto os ciúmes. E aí traz o ódio e traz todos os outros que estão próximos, que vem como um arrastão, né? Quando a nossa mente está numa vibração negativa, nós atraímos tudo que é negativo. O invejoso não suporta reconhecer que existe uma ferida emocional aberta em si. Então, quando nós temos uma inveja, nós precisamos olhar e falar assim: aonde está essa ferida que eu preciso curar? Se eu tenho raiva do outro e o outro aparentemente não fez nada, essa raiva está dentro de mim. Ele é que me ameaça. O outro é sempre o nosso espelho, né? Precisamos entender e olhar melhor no nosso espelho. O foco no outro funciona como uma tentativa em vão de aliviar o sofrimento. Então, quando eu olho para o outro e eu não reconheci em mim, eu tento aliviar o sofrimento que eu tenho. Mas isso eu não consigo, eu desvio. Então, como eu não consigo eliminar o sofrimento, eu só amplio o sofrimento, a ferida. Eu vou lá e me mexo um pouquinho mais na ferida. Se nós observarmos no dia a dia, nas nossas relações, nós estamos sempre mexendo na ferida do outro. Quando você se irrita muito perto de alguém que está dialogando com você, conversando com você, ou com a presença do outro, não é o outro que está fazendo, ele está apenas ali e você projetando nele aquilo que você está sentindo e começa, ele, na verdade, é um professor para você, é um remédio para você, é um caminho para você para se transformar e começar a se entender e melhorar realmente o seu ser. Se nós não percebermos isso, nós nos distanciamos cada vez mais de uma vida de paz, realmente uma vida de felicidade. Nós vamos fazendo de conta, né, que estamos vivendo em paz. Mas uma questão que nós nunca vamos enganar, a nossa consciência. Nossa consciência, nosso inconsciente, nossa consciência, nós não enganamos. Nós podemos enganar os outros. Nós podemos mentir para os outros. E aí já observaram que as pessoas, às vezes, quando falam assim, não, eu gosto muito de você, eu adoro você, né? Mas o corpo dela nem aceita o que ela está falando. Ela está dizendo, mas o corpo está dizendo, olha, isso é mentira. As pessoas às vezes chegam e falam, não, eu sou muito calmo, né? Mas ela está balançando toda, está toda fechada, as mãos estão frias, elas estão muito preocupadas, ou seja, não estão relaxadas na presença, não estão prontas para enfrentar a si, não enfrentar o outro. Nós precisamos eliminar essa ideia de enfrentar o outro, enfrentar nós mesmos. O sofrimento do invejoso decorre do conflito do olhar, então. Veja, eu olho para o outro em vez de olhar para mim. Se eu começar a olhar para mim, o outro não vai fazer tanto impacto. O fulano tem um iPhone, o último modelo. Mas eu preciso desse iPhone, último modelo? Vai fazer diferença? Diz que os telefones estão tão sofisticados agora que a gente consegue até falar por eles, né? Os telefones, porque antigamente, quem era da época do PT500, né, não tinha nem jeito de gravar uma mensagem. O telefone agora, então, é o centro de tudo. As pessoas a gente chega em qualquer lugar, tem 10 pessoas, 11 estão ao celular, porque até outro, né, que a gente não está vendo, já está no celular. As pessoas estão perdendo as oportunidades.
grandes oportunidades de viver, de olhar. Eu quero fotografar tudo, mas a fotografia não é a realidade. Veja, sinta, vá ao parque, viva o parque. Se sinta, é aí que nós nos encontramos. Porque quando olhamos para fora, não nos encontramos. O olhar para fora do invejoso é ver sua falta e sofrer porque julga que aquilo que pertence ao outro deveria pertencer a si. E essa é uma questão que realmente é delicada. A inveja surge de relações disfuncionais e traumáticas, vivenciadas pela infância. Então não é na infância, ou seja, não é uma coisa que nós desenvolvemos agora. Então nós pais temos uma responsabilidade muito grande. Porque as nossas crianças, elas começam a conviver com a nossa realidade durante a gravidez. Então, dialogue com o seu filho, acolha a gravidez, comece a conversar. Até essa semana eu orientei uma pessoa que os filhos, um tem 12 e outro tem 7 anos, eles têm um problema de déficit de atenção, e realmente é delicado. Aí eu disse para ela, escolha, ela não é evangélica, é católica, né, e praticante. Aí disse para ela o seguinte: escolha uma parte da Bíblia, leia para os seus filhos quando eles quiserem dormir. Escolha, você tem fé? Tem, então escolha. Deixa ele dormir. Quando eles estiverem dormindo entre 15 a 20 minutos, faça um script daquilo que você quer que ele seja. Filho, você é amado, você é querido, você pode a cada dia ser melhor na escola, porque você quer isso. Diga isso para ele todos os dias. E eu tinha falado antes, ela resistiu um pouco, aí depois ela falou, nossa, Lauro, mas é impressionante, eu fiz um dia, no outro dia, era outras crianças, apesar de que um de 12, né, já está rapazinho. Eles estão mais calmos. Está vendo como a nossa mente não dorme hora nenhuma? O nosso inconsciente liga quando nós somos fecundados e desliga depois que realmente o corpo, né, morre. Quando vamos para outro plano, até lá nós estamos captando o tempo todo. Então nós precisamos dialogar com as pessoas o tempo todo. Não pense, se a criança está dormindo, ela está ouvindo. Não com a consciência, mas com o inconsciente. Isso tem provas hoje científicas das mais variados estudos, né, da psicologia, mesmo da medicina, já tem estudo nesse sentido. Ao projetar no outro, o invejoso revive o fato ocorrido e reativa o sofrimento decorrente de acontecimentos real ou imaginário que ele vivenciou durante a sua relação disfuncional com a família. Os xingamentos, as brigas, o nascimento do irmão, que às vezes não é preparado, né? Todo mundo fala, vai perder o seu lugarzinho, vai perder seu papai e mamãe, e todo mundo acha que isso é algo natural para o adulto, mas para a criança é perda. Aí a gente começa a ver Caim e Abel, Salomão e irmão, e cada dia a gente observa isso, que as pessoas falam, eu amo meus irmãos. Mas tem alguma coisa que eu preciso passar limpo, ou seja, esse amor ainda está, às vezes, muito condicional e não incondicional. Distanciamento da mãe ou ofensividade da mãe, distanciamento do pai ou ofensividade do pai, priorização de um em relação ao outro, começa, às vezes, para enaltecer um, começa a falar, olha, você tem que ser igual ao outro, você tem que fazer igual ao outro, ou seja, nós estamos tentando elevar um, mas estamos diminuindo ele, porque se eu falo você tem que ser igual ao outro, pronto, em essência nós somos diferentes. Aí eu estou eliminando essa pessoa, e ela daí para frente, ela vai querer tudo que é do outro. Eu vou querer o que o outro tem, mas aí não é mais meu irmão, eu quero que tudo aquilo que os outros à minha volta têm. E aí pronto, eu estou perdido de mim mesmo. O ódio tem como consequência o distanciamento do invejoso do seu próprio ser e existir. Então, quando eu estou muito centrado em mim, quando eu estou convicto do meu viver, de tudo que está à minha volta, eu começo a olhar para os outros e ver que cada um pode ser o que ele quer efetivamente ser. E a minha vida é essa.
eu posso cada dia fazer diferente. A gente observa isso em pessoas famosas. Dono do Walmart era uma pessoa extremamente simples. Silvio Santos, né? A gente observa que é uma pessoa que ele está o tempo todo, ele continua sendo aquele camelô que quando começou. A fortuna não mudou ele, como muita gente. Eu sempre falo que não é o dinheiro que muda a pessoa, é a oportunidade que ela teve com o dinheiro, né? Porque o dinheiro não muda ninguém. Nós só temos digamos assim, o embalo do dinheiro, né? O dinheiro é uma moeda, é uma energia. Toda riqueza é uma energia. E se eu entendo que é uma energia, da forma como eu a trato, ela vai voltar para mim. Então, se eu acho que ela é um escudo, eu já começo errando, porque de fato não é o escudo. Escudo, não precisamos de escudo. Se nós somos filhos de Deus, temos uma relação próxima com Deus, não precisamos ter medo, não precisamos de escudo. A nossa vida primeiro pertence a Ele. E se primeiro pertence a Ele, não há necessidade de temer. Esse é um dos problemas que nós precisamos tomar consciência e realmente se apropriar, né, dessa filiação maravilhosa. Então, a manifestação do ódio não elimina a causa, que é o sofrimento, não elimina a causa, apenas reativa o ressentimento. Direcionar o ódio ao beneficiário, ou seja, aquela pessoa que tem algo que o invejoso quer, simplesmente aumenta a sua ansiedade, a sua angústia, seu sofrimento, e volta todo o ódio contra ele mesmo. Então, quando alguém manda uma carta, se eu mando uma carta para alguém e o carteiro não encontrou essa carta, para quem ela volta? Volta para mim. Ou para o emissor, né? Para o remetente. Se eu tenho um ódio contra alguém e esse ódio não alcança o outro, porque aquilo que vem para nós é porque tem uma causa dentro de nós. Nada vem se não há uma causa. Nada vem sem uma atração. Não tem jeito. É impossível vir alguma coisa para você sem uma atração. Então, aí, se não tem a causa dentro de você, não vem. Se o ódio, a causa não está no outro, do ódio que você teve, volta contra você. E nós às vezes nem percebemos que estamos recebendo aquilo que estamos mandando o tempo todo para o outro. Algumas atitudes e consequências, então, do invejoso. Críticas muito excessivas. As pessoas às vezes criticam muito o outro, mas não tem nenhuma orientação, nenhuma solução para o problema do outro, simplesmente critica. Baixa autoconfiança. Normalmente o invejoso não tem confiança nele mesmo. Baixa autoestima, porque se eu estou o tempo todo querendo o que é do outro, eu nem me reconheço, eu sou alguém estranho, né? Crises de angústia e de ansiedade são muito comuns. Riqueza material como garantia do ser, eu tenho tudo, então agora todo mundo gosta de mim porque eu tenho, mas ele não gosta de você, gosta do que você tem. Tive um cliente que depois ele fechava a boate e pagava a conta para todo mundo. Aí ele dizia: Lauro, mas eu tenho muitos amigos. Aí com o tempo ele foi percebendo, foi melhorando, ele falou: meus amigos estão afastando tudo. Eu falei: o que aconteceu? Eu não estou pagando mais a conta deles, né? Então seus amigos não eram tão amigos assim. Ou seja, essas questões, a nossa fragilidade às vezes é tão forte, tão grande, que nós precisamos mostrar para os outros que temos. O isolamento, a arrogância pessoal e profissional, isso é muito comum dentro das organizações, nas famílias, em todos os ambientes. Pobreza emocional e espiritual, né, decorrente da cegueira, da autopercepção. E rebeldia com familiares, colegas de trabalho e líderes. E para fechar, eu vou contar aqui uma metáfora bem interessante também de um rei, que ele tinha um jardim maravilhoso, e era tão bonito o jardim, todas as pessoas iam de todos os campos, de todos os cantos, né, próximo e longe, visitar o rei para ver o jardim. E o jardim maravilhoso, muito bonito, muito bem cuidado, todas as plantas bem cuidadas, plantas de todos os tamanhos.
E aí um certo dia o rei saiu pelo jardim e ele foi percebendo que não estava mais aquela alegria que ele sempre sentia todos os dias. E aí ele chegou perto do carvalho e falou: mas o que aconteceu, carvalho? Você está muito triste. O que aconteceu? Olha, está tudo da mesma forma. Ele disse: olha, mas eu gostaria tanto de ser o pinheiro, tão bonito, tão frondoso, grande, muito grande. Aí ele se dirigiu até o pinheiro e falou: mas pinheiro, você também está triste, o que aconteceu? Ele falou: olha, essa grandeza toda, que eu estou lá em cima, estou vendo, mas realmente eu gostaria de ser a rosa. Todo mundo passa lá todo dia, tira a rosa, e aí sai dali todos felizes, né, com as rosas, com a colheita, né, que teve lá da roseira. Aí ele se dirige até a roseira e pergunta: mas roseira, você também está triste? O que aconteceu? Olha, eu produzo rosas maravilhosas, todos gostam, mas os meus espinhos, as pessoas se machucam quando vão tirar. E aí eu estou triste. Aí eu falei: pronto, agora... Aí ele começou a caminhar pelo jardim, de repente ele viu uma florzinha perdida no meio da relva. E ele olhou ela assim, radiante, maravilhosa, linda. Aí ele chegou perto e falou assim: mas por que você está tão feliz? Olha, mas eu tenho tudo, eu recebo tudo. Eu recebo carinho, eu recebo água todo dia, eu recebo cuidado. As pessoas passam aqui e falam: olha que bonitinha, olha que coisa linda. Mas quem é você? Ela disse: eu sou amor perfeito. Mas por que você é tão feliz? Porque o Senhor me acolheu. Eu sou bonita porque sou pequena, e eu quero continuar sendo o que eu sou. Não quero ser a roseira, não quero ser o pinheiro, não quero ser o carvalho. Eu me sinto maravilhosamente bem como o amor perfeito. E agradeço profundamente o fato de ser todos os dias cuidado com muito amor. E o meu amor só aumenta, e a minha gratidão pelo Senhor ter me acolhido aqui nesse jardim. Então, por que não sejamos também amor perfeitos nas nossas vidas, nas nossas casas? Por que não sejamos simplesmente nós mesmos, todos os dias? Porque você já é a perfeição de Deus. Então, puxe para você a perfeição que está no seu espírito, no seu coração, e viva esse amor, e todos vão olhar para você com muita gratidão e com muito amor. Muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de nós e ilumine e realmente abra nossa mente, nosso coração para o amor e para o acolhimento. Bom dia.